Irmãos, a nossa paraxá, Nitzavim, de pé, nós temos um salmo que fala exclusivamente sobre isso. Nitzavim, de pé. Não precisa ir lá agora não, que eu estou começando pela conclusão. Em marcha. Enfrentar as estradas de Adonai. É isso que o salmista vai cantar no Salmo 128. Mas antes nós vamos nesse período de já encerramento do ano, quando nós começaremos outro ano, nós precisamos ainda rever alguns detalhes. Você vai ver que a Torá em Êxodo, no capítulo 25, ela vai ordenar uma construção de uma mesa, que essa mesa será destinada a receber o pão das faces. Nas traduções habituais fala os pães da oblação, ou pão da proposição. Então, o pão das faces. Essa mesa é lugar de quê? Ela é lugar de prece e ela é lugar de comunhão, o que o Francisco falava hoje pela manhã da unidade. Esta mesa, Maimônides chega a dizer que ele não entende por que o Eterno manda construir essa mesa. Vamos ver aqui, em Êxodo no capítulo 25, a partir do versículo 23. Olha comigo para você ver. Ele diz assim: também farás uma mesa de madeira, de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás. Que mesa cara! Ouro é um metal caro, é um metal nobre, é um metal maravilhoso e caríssimo. Mas é um metal que fala da pureza, da grandeza, da presença de Elohim. É o ouro. Então, essa mesa ele manda construir com ouro. Essa mesa. Aí ele vem e diz, também de ouro puro a cobrirás e lhes farás uma moldura de ouro ao redor. Agora vamos pular aí, veja o versículo 30. Sobre a mesa porás os pães da proposição, na nossa tradução habitual, mas são os pães das faces, perante mim perpetuamente. Sacrifício perpétuo, eternamente, não é? Então essa mesa é lugar de prece e de comunhão, guarda isso. De prece e de comunhão. Os pães eram dispostos em 2 fileiras sobrepostas, supomos que seja assim. Os pães eram dispostos em 2 fileiras sobrepostas, compostos de 6 pães e mais 6 pães, falando, parece-nos que eram colocados assim, depositados diretamente sobre a mesa, esses pães, antes do Shabat, as faces de Adonai. Os pães, quando retirados da mesa, eles eram consumidos pelos sacerdotes. E novos pães, na sexta-feira, eram feitos e colocados sobre a mesa. Então, dá sobre a mesa os pães das faces, em face de mim sempre. É o que está escrito aqui no versículo 30. Sobre a mesa porás os pães das faces perante mim perpetuamente. Eles permaneciam expostos para Adonai, lembrando-nos da presença da criação. Esses pães eram expostos sobre a mesa, lembrando a criação e as 12 tribos do seu povo. Isso que esses pães lembravam. Então, a mesa com os pães das faces, ela simboliza a manducação. O que é a manducação? É o comer e mastigar, que todo ser humano faz, comer e mastigar. Assim o Eterno deu ordem a Moisés que fizesse... então você já sabe qual é o símbolo dessa mesa. Comer e mastigar. Manducação. Assim o Eterno deu ordem a Moisés que fizesse a mesa do santuário, para ordenar, ou seja, para dispor, para estabelecer, para sentenciar o coração do seu povo. Presta atenção no que eu estou falando. Moisés faz,
exatamente como Elohim manda, a mesa do santuário, coloca os pães sobre as faces, sobre a face de Adonai, em face de mim sempre. Por quê? Porque essa mesa vai ordenar, ela vai sentenciar, ela vai estabelecer, ela vai decidir o coração do seu povo. Aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Ela vai praticamente julgar determinadas ações nossas que não entram em concordância com o Eterno. A mesa ela é cercada de quê que nós dissemos? De prece, que são as orações, e os sacrifícios. A exigência bíblica, preste atenção nesse detalhe, a exigência bíblica é que toda refeição seja essencialmente um rito sacrificial oferecido a Adonai, pois a mesa de ouro puro, ela simboliza a fonte de vida, de toda a vida, presente no coração de todo ser vivo. Porque você não vive sem comer, nem eu vivo sem comer. Então, a comida, a manducação, é uma ordem divina. Então, essa mesa simboliza vida. Quando ela é bem disposta e estabelecida, ela vai sentenciar a nossa própria vida, aquilo que nós estamos errando, aquilo que nós estamos fazendo que não está em acordo com o Eterno. Por isso que ela é fonte de toda a vida, presente a comida no coração de todo ser vivo. Ela é de ouro puro. Você vai ver que Levítico 7, mas vamos a Levítico, antes de ir a Levítico 7, vamos a Levítico 3, comigo. Você vai ver aqui, que eu disse para você, essa mesa simboliza preces, sacrifícios e comunhão. Não foi? Sacrifício e comunhão. Você vai ver na legislação bíblica, no capítulo 3 de Levítico, os sacrifícios de pacificações, que no hebraico é shelamins, que vem de shalom, paz. Os sacrifícios de pacificações, eles estão aqui no Levítico capítulo 3. Você verá comigo que o objetivo principal desses sacrifícios é a pacificação, é fazer paz com Elohim e com o seu semelhante. Fazer paz com Elohim e com o seu semelhante. É este o objetivo principal desses sacrifícios do capítulo 3 aqui, das relações do homem com Elohim e com o seu semelhante. Então, é o primeiro ponto do sacrifício. Então, você vai ver que ele faz parte de um sacrifício familiar. Familiar. Veja aqui. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico e o fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferece-lá sem defeito diante do Eterno. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da entrada da tenda da congregação. Então os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. Do sacrifício de oferta pacífica oferecerá uma oferta queimada ao Eterno. Depois o versículo 4, dos rins a gordura, que vai ser oferecida ao Eterno. E 5, os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto que estará sobre a lenha do fogo, é oferta queimada de cheiro suave. Mas você vai entender melhor o que eu estou falando em Levítico 7. Vai lá. Que é a mesma proposta para as ofertas pacíficas. Se é um serviço familiar, o sacerdote vai apresentar a gordura ao altar, vai apresentar o peito do animal, já morto, o sangue, e vai apresentar os jarretes, que é uma parte localizada atrás do joelho, praticamente, é uma articulação do joelho. O fiel, então, vai comer o sacrifício com sua família e com seus amigos. Depois que estas partes olha o sacrifício, foram oferecidas a Adonai, a gordura, o rim, o sangue, o peito, os jarretes, aí você vai sentar
e vai comer com o sacerdote. Porque que você que trouxe o sacrifício perante o Eterno. Você vai sentar agora para comer. E essa comida teria que ser no mesmo dia. Por isso que o sacrifício é familiar. Por isso que a mesa dos pães das faces fala tanto ao nosso coração e aquilo que nós precisamos fazer. Olha o Levítico 15. Mas a carne, olha aqui, ó. Primeiro eu quero te mostrar que esses sacrifícios, eles são divididos em 3. O sacrifício de paz são um sacrifício muito simples. Olha aqui, ó, no versículo 12, é o de agradecimento. Agradecimento porque chegamos vivos até aqui e Elohim não nos matou no caminho. Estamos vivos. Olha o versículo 12, agradecimento. Olha o versículo 16, voto. São sacrifícios simples. Mais à frente você vai encontrar as oblações. Sacrifícios muito simples, mas muito poderosos. É o que nós vamos fazer quarta-feira. Agradecimento ao Adonai por vivermos todo este ano. Ele perdoar os nossos pecados. E nós vamos nos apresentar perante Ele com a mesa posta. Com a mesa posta. Olha aqui, para você ver um detalhe no versículo 15. Mas por que eu estou falando que o sacrifício é familiar? Mas a carne do sacrifício de ofertas pacíficas, de ação de graça, se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela para o dia seguinte. O sacrifício é destinado ao consumo familiar. Nós estamos aqui com uma grande família. Com uma grande família. Você aprendeu, os melhores pedaços são oferecidos a Adonai. Então, e depois você vai participar com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos. Você vai convidar pessoas a participar da mesa com você. Por isso que constitui o sacrifício e a comunhão. Então, nós não viemos sacrificando até aqui. O sacrifício contínuo permanece. E nós estamos diante da... Aí Francisco falou assim, essa música se tornou um hino aqui na congregação. Misericórdia, né, ao teu povo, né? E é mesmo, porque nós estamos diante de Hashem pedindo, tenha misericórdia de nós, da cidade de Vitória, de tudo que o Eterno tem colocado no nosso coração. Constitui-se um sacrifício. E ele é familiar porque ele vai ser encerrado à mesa. Por isso. Por quê? O comer, irmãos, ele vai conferir quando nós vamos nos assentar juntos para comer. No dia 24, nós vamos fechar para considerar Adonai, que o fechamento é sagrado. Mas há algumas exigências nesse sentar à mesa, e que nós temos desobedecido. Esta congregação, a vinha, comecei dizendo que a vinha em fruto. Nitzavim, de pé. A vinha está em fruto, cuidado. Com as raposas e com as raposinhas que vêm ainda destruir a vinha em flor. Não tem nem fruto. Então nós temos que corrigir os nossos erros prontamente perante Adonai. Prontamente. Que nós achamos que são coisas simples. Não são simples, são graves. Por quê? Porque o comer vai conferir um caráter sagrado. Quando o animal foi executado, você que foi executado. O animal é você, o animal sou eu. Então a comida vai constituir o caráter sagrado desses sacrifícios. Por isso que é um sacrifício, por isso que a mesa constitui uma questão familiar. Porque você vai comer ali. Você vai sentar em comunhão com seu irmão para fechar esse período. Um período muito nobre. É algo muito grande perante o Eterno para nós desprezarmos. Como muitas vezes desprezamos, né? Então, a obrigação de comer o animal sacrificado durante o dia transformava o sacrifício numa festa, que a família vinha de longe para sacrificar em Jerusalém.
E ali, quando fazia o sacrifício, sentavam para comer com amigos, com irmãos, para fechar todos aqueles dias de sacrifícios, para declarar que é sagrado aquilo que nós fizemos. Dias de arrependimento de pecados. Dias em que Ele perdoa os nossos pecados e põe essa vinha em fruto. Os frutos estão sendo desenhados ali, ó. Nós vamos mostrá-los a vocês em Yom Kippur. Porque teremos uma cerimônia solene da colocação das pedras, das 2 tábuas, ali naquele local. Então, o que a mesa vai constituir? Uma comunhão com meu irmão e a comunhão com Adonai. Porque são os sacrifícios de paz. Que constituiu são 3 sacrifícios: agradecimento, voto e oblação. Então, quem oferece o sacrifício, ele convida os amigos, porque é uma manifestação de alegria e de comunhão com o Eterno. De alegria e de comunhão. Isso que são os sacrifícios de paz. Esses que são os shelamins. É o agradecimento, que no hebraico é todá. É o neder, que é o voto, quando você faz um voto. Quando você oferece as oblações, que é nedaba. Os sacrifícios de pacificação são sacrifícios, como eu já falei, muito simples. E eu vou te mostrar que a mesa fala de hospitalidade. Veja comigo. Neemias, antes, 2 Reis. 2 Reis. Segundo livro dos Reis. Para você ver sobre a hospitalidade, no capítulo 4, no versículo 10. A sunamita, muito sabiamente, ela vai receber o profeta na sua casa. Ela vai construir um quarto para ele. E ela vai colocar uma mesa para ele. Simbolizando a comunhão dela com o profeta. A da família dela com o profeta. Aqui tem uma questão familiar da sunamita e o seu marido com o profeta. Disse ela a seu marido, versículo 9. Vejo que este que passa sempre por nós, ele já tinha estado ali mais vezes, é santo homem de Elohim. Façamos-lhes um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Agora você vai ver que Neemias vai falar da mesa. Vamos lá, no livro de Neemias, que ele fala da mesa, refeição, comida. Olha lá, da provisão divina. No período de restauro, há uma provisão divina. Capítulo 5 de Neemias, versículo 17. Ele fala de uma provisão divina em período de restauro. Para suprir as necessidades humanas. Olha aqui. Além do mais, ele diz. Olha o versículo 16. Em vez disso, devotei-me à obra do muro. Todos os meus homens se juntaram ali à obra. Terra nenhuma compramos. A atividade não era compra e venda. A atividade era restauro para retorno. Além do mais, 150 judeus e magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes que estavam ao nosso redor, sentavam-se à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas, também se me preparavam aves, de 10 em 10 dias um abundante suprimento de vinho de todas as espécies. Apesar de tudo isso, não exigiu pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Aí ele ora. Ele está falando de uma provisão divina para as necessidades humanas em tempo de restauro, em tempo de retorno, que é isso que ele está falando. Quando Israel duvida desta provisão, é o que você leu no Salmo 78, Salmo de hoje, na leitura de hoje de Elu. Vamos lá? Vamos lá? A dúvida quanto a essa provisão vai constituir um grave pecado. A dúvida,
a dificuldade para entender ou admitir que Elohim é verdadeiro e que vai suprir as necessidades, se você e eu duvidarmos, vai constituir um grande pecado. Porque Israel teve o maná na boca. Olha aqui, versículo 18. Não, o 17. Contudo, prosseguiram em pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Tentaram a Elohim nos seus corações, pedindo carne, para satisfazerem o seu apetite. Já tinham maná. Foram pedir carne. Olha aqui, vão criar confusão com Elohim. Falaram contra Elohim, dizendo, pode preparar-nos uma mesa no deserto? Irmãos, a mesa é a mesa da comunhão e do sacrifício e da prece. Você viu em Levítico? Se a mesa ela não foi feita para colocar os pães da face, a manducação, do símbolo da manducação humana, do comer e mastigar humano. Ninguém fica sem comida. Israel aqui duvida que Elohim poderia colocar-lhes uma mesa no deserto. É isso que acontece aqui. Elohim se ira com eles. Ali em Êxodo capítulo 16, quando o Eterno faz o suprimento do maná. Pode falar, meu filho. Quando ele faz o suprimento do maná. Em Êxodo capítulo 16, quando ele faz o suprimento do maná, Moisés diz, ofertaram para o povo, para ver se o povo anda ou não na sua... Está vendo? Ele vai dar o maná para ver se o povo anda ou não. Você vai ver isso lá no Novo Testamento agora mesmo. Agora mesmo. Eu não vou me demorar. Por causa das nossas reuniões, que são os encerramentos da comida, da mesa, estavam atrapalhados até hoje. Não permanecerão mais. Porque nós vamos obedecer a Elohim. Não vamos nem comer na frente do outro. Vamos chegar lá. É para isso. Então a dúvida vai produzir isso aqui. Se você acabar de ler o Salmo, você vai ver. Comeram, se fartaram, pois Elohim satisfez o desejo, não refrearam o seu apetite. Se você tem fome demais, comece a aprender a refrear o seu apetite para você começar a conversar com Elohim de Israel. Começar a conversar. Porque a mesa é algo muito sério. Ela fala de sacrifício e ela fala de comunhão. Você fez paz com ele através das suas preces. Então você vai agradecer. Agora você senta à mesa de qualquer jeito, com seus amigos e seus irmãos. O inimigo odeia o justo. Ele então ora, o justo, investindo contra o inimigo. Olha aqui no Salmo 69. Olha aqui para você ver. No versículo 22, só o versículo 22. Olha o que o salmista vai orar. Ele está orando contra o seu inimigo. Torne-se a mesa, olha aqui, ó, em laço diante deles. Torne-se em retribuição e ruína a sua mesa. Sua mesa torne-se em ratoeira. É o inimigo. A sua mesa torne-se em ratoeira. Mesa é local sagrado. Toda vez que você sentar para comer, deve ser um sacrifício a Elohim. Você e eu. Deve ser. Por isso que o Salmo 1 proíbe sentar à mesa com os escarnecedores. E esses escarnecedores muitas vezes são irmãos. Não é verdade? Daniel 11, veja aqui comigo, que nós estamos caminhando em 1 Coríntios 10. Daniel 11. Para nós chegarmos em Rosh Hashanah e nos comportarmos como uma verdadeira congregação, como uma verdadeira vinha em fruto. Em fruto. Daniel, capítulo 11, versículo 27. Uma vinha em fruto.
Netzavim, de pé, e ande pelas estradas de Adonai. 11:27, olha aqui. Também estes 2 reis terão o coração atento para fazerem o mal. E a uma mesma mesa falarão a mentira. A uma mesma mesa falarão a mentira. Ora, a mesa tem que ser de ouro. Olha aqui. Olha aqui. E é uma mesma, mas sem êxito, porque o fim há de ser no tempo determinado. 1 Coríntios capítulo 10. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10. Então a mesa é composta de sacrifícios e de comunhão com Adonai e com o seu semelhante. Capítulo 10. Comecemos no capítulo 4, porque senão nós vamos cair em Levítico 17, dentro do código de santidade, que aquilo que nós sacrificamos e sentamos à mesa é para demônios e não para Elohims. É isso que Paulo fala aqui, ó. Portanto, meus amados, versículo 14, fugi da idolatria. Falo como é entendido, julgai vós mesmos o que digo. Ele diz, não é o cálice de bênção que abençoamos, a comunhão do sangue do Machia, e não é o pão que partimos, a comunhão do corpo do Machia, viu, meu irmão? A unidade da manhã, viu? Não é o pão que partimos, o corpo do Machia? Nós somos membros uns dos outros. Aqui, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são participantes do altar? Não foi levar o sacrifício de pacificação ao altar? É isso que Paulo está falando. Ele estava na Paraxá, Netzavim, de pé, em marcha. É isso que ele estava. Então ele diz aqui, ó, mas que digo que o ídolo é alguma coisa, o que sacrificado ao ídolo é alguma coisa, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam. É a demônios que sacrificam, não é Elohims. E não quero que sejais participantes com os demônios, diz Paulo. Aqui, não podeis beber o cálice do eterno e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do eterno e da mesa dos demônios. Eu não posso, nem eu, nem você. Nós não podemos. Aqui ele está falando de Levítico 17, versículo 7. Porque se eu não sento à mesa e espero meu irmão, Paulo fala que eu estou comendo para a minha própria condenação. Por quê? Porque uma refeição nossa aqui juntos constitui, a refeição vai selar o caráter sagrado do evento. Mas se nós comemos desordenadamente, por isso, irmãos, que o Eterno disse, educa-os. Porque se nós não ensinarmos vocês e não educarmos vocês, nós seremos cúmplices diante do Eterno. A sua refeição de quarta-feira será uma porção nesse tamanhozinho, ó. Literalmente. Todos terão a mesma porção. Gente grande, gente pequena, gente gorda, gente magra, o preto, o branco, o amarelo, todos terão a mesma porção. Aqui nós teremos mesas. Vocês se assentarão à mesa para selar o sacrifício desses dias e declarar que ele é sagrado. Mas olha o seu comportamento. Você vai ter que esperar o seu irmão para comer. Você terá garçons para te servir. Aqui na congregação vocês sentam à mesa e jogam tudo fora. É uma desordem só. Vocês vão sentar à mesa e vão comer, vão esperar todos serem servidos. E nós comeremos pão com mel, maçã com mel
eles vão abençoar aqui a mesa. Eles terão aqui à frente um arralote, um pão. E vocês terão pão à mesa, a porção para 8 pessoas. A mesa será para 8 pessoas. Você terá o seu mel à mesa. Você terá a sua maçã à mesa. Eles terão aqui também. Quando eles abençoarem, eles vão comer também junto com vocês. Porque nós precisamos selar esse momento e declarar que ele é sagrado. Para depois servir o jantar. O jantar vai ser servido. E todos vocês, irmãos, sabe o que os irmãos fazem? Vão para lá, ludibriar e enganar os garçons. E apanharem as coisas lá. Quando não vão e comem com antecedência. E não esperam o outro. Vamos ver em 1 Coríntios 11. Cuidado, que você está comendo para se condenar. Cuidado. Sente à mesa, converse com o teu irmão, procure o doutor João, que quase não vem aqui, converse com ele, aonde o senhor trabalha, como é que o senhor está, o senhor está bem de saúde? Vocês não se preocupam com vocês mesmos. Nós temos que selar esse momento como sagrado. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 11. Olha aqui, a partir do versículo que aqui? É a partir do versículo 28 até o 33. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Olha o que ele está dizendo. Pois o que come e bebe indignamente, ele come e bebe para a sua própria condenação. Aqui, não discernindo o corpo do eterno. O que é discernir o corpo? É esperar o outro. São umas crianças desobedientes. É só aqui que acontecem essas coisas. Os pais que ordenam os seus filhos sentados à mesa com eles. Porque nós precisamos selar esse momento como sagrado. Sagrado, sagrado. Para a minha comunhão com meu irmão e a minha comunhão com Elohim. Para selar o sacrifício que nós fizemos. Eu orava muito ao Eterno sobre isso. Porque as nossas cozinhas eram invadidas. As salas eram invadidas. Comiam antes uns dos outros. Apanhavam. Isso é roubo. Preparamos algo lindo, vocês jogam tudo pelo chão e saem parecendo animais irracionais. Vocês não vão fazer nada, vocês vão participar do jantar. Porque da outra vez, em Páscoa, foi um desastre. Nós não podemos pecar mais contra o Eterno. Continue lendo aqui. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque não discernem o corpo que ele ensinou hoje pela manhã. A unidade do corpo. Porque não discerne, não se preocupa com o outro. Não se preocupa com o outro. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Eterno, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, manducação, comida, aqui, esperai uns pelos outros. É o que a Bíblia diz. Esperai uns pelos outros. O Francisco, um deles que estiverem aqui, vamos comer agora, irmãos, todos juntos. Esperem servir a todos. Não façam isso mais. Não permitam que nossa vinha está em fruto. Mas há essa deficiência. Há esse problema. Pegando nos céus. E os líderes, os homens, os sacerdotes, o conselho de anciãos daqui, precisam ajudar a ordenar o povo. Quando nós tivermos, então, uma copa e cozinha, nós, então, poderemos servir mais alimento. Agora, é uma porção para celebrar esse momento. Hein? Leu o quê? O 34? Mas, se alguém tiver fome, come em casa. Faz a sua refeição antes, porque a porçãozinha... Pastora Sandra,
se satisfaz com aquela. Ele falou, Francisco, satisfaz não. E nem Léo. Não, come em casa. A Flavinha prepara o lanche. E você, se vem para cá mais cedo, prepara o lanche dos seus filhos, se vão sair para a escola para vir. Porque eles vão, se sobrar, peça aos garçons, sobrou, garçom, traga para mim outro. Por quê? Se não sobrou, você vai se satisfazer com aquela porção. Tá bom assim? Então, coma em casa. Coma em casa. Aqui está ensinando, ó. Para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando for ter convosco. Paulo está falando da mesa. Paulo está falando dos sacrifícios de pacificação, de voto, de oblações que nós oferecemos ao Eterno todos os dias, por um livramento que tivemos, por uma bênção que recebemos. Agora vamos no Salmo, tudo entendido direitinho para quarta-feira. Quem tiver fome demais, coma em casa. Traz o lanche, faça seu lanche embaixo dessas árvores maravilhosas. Um lugar de nobreza que nós temos. Faça o seu lanche, depois nós vamos comer juntos, para selar a refeição. Olha o Salmo 128. A vinha em fruto. Salmo 128, para encerrar. Olha aqui. Vai encerrar com a mesa. Bem-aventurado aquele que teme ao Eterno. Não é? É a conclusão. Você vai ver aqui, o uso importante da mesa aqui é para evocar a comunhão daqueles que participam, que estão assentados nela. Não é? Tais como uma linda família que é descrita aqui no Salmo 128. Esta grande família, lindíssima, maravilhosa. Que hoje de manhã eu quero agradecer aos irmãos pela recepção, aos nossos queridos irmãos, não é? Aos jovens e à sua mãe. Que o Eterno nos abençoe grande. É porque nós estamos na internet. Entenderam já, né? Então, a congregação precisa apoiar e eles precisam ter a presença masculina ao lado deles. Muito. Foi muito bom. Bem-aventurado aquele que teme ao Eterno e anda nos seus caminhos, em marcha. As rei, em marcha. Por isso que é de pé, de savim. Todo ser que estremece diante de Adonai, que vai pelas estradas de Adonai, é isso que está aqui, que anda nos seus caminhos, que anda nas estradas de... Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Aí você vê que o homem de Adonai está de pé, de savim, marchando nas estradas de Adonai, segundo as exigências da palavra, para nos fazer melhores, rumo à meta e o sentido de vida que Adonai estabeleceu para nós, não é? Então, ele come do trabalho das palmas das suas mãos. É isso aí, ó. E isso é bom para ele. O homem de pé, ele depende do trabalho das palmas das suas mãos, porque a mão fala de força, a palma fala de trabalho. Ele come do trabalho das suas mãos e da espera que ele tem em Adonai. E ele não tem dúvida que mesmo em processo de retorno, a manducação nunca faltará. A alimentação nunca faltará, como não faltou na mesa de Neemias, né? Então, ele diz, tua mulher será como a videira frutífera. Olha que coisa linda isso aí. Teus filhos, e ao lado como a videira frutífera aos lados da tua casa. E os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Olha que coisa linda. Então aqui fala da vinha, porque fala da videira frutífera, ó. A vinha portadora de vinho, símbolo de todo o mistério de Adonai. Aí você vai ver o fruto, ó. A vinha, aos lados dos teus filhos, são os frutos. Os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da mesa. A oliveira porque ela vai produzir o azeite
que vai ser doador de quê? De luz e de unção. E agora a mesa aqui, ó, é o lugar da refeição, do sacrifício contínuo. Tá vendo? E que o homem oferece a Adonai no mistério de quando ele senta para comer e selar esse sacrifício. Olha só que coisa linda. Assim é abençoado o homem que teme ao Eterno. O Eterno te abençoe de Sião, do lugar que ele escolheu para estabelecer a sua casa, para estabelecer os seus tronos de juízo. Todos os dias da tua vida, o Eterno te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Coisa linda, né? Baruch Hashem.